Olá, mulheres! Para mim é uma alegria muito grande estar vindo aqui para dividir com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Nós sempre nos reunimos no terceiro sábado para estudar a Palavra de Deus juntas e nesse sábado, nesse mês específico, o Senhor não nos permitiu estar juntas, mas isso não quer dizer que nós não vamos parar e meditar um pouco na Palavra de Deus. Sem dúvida, esse é um momento muito difícil para todo o mundo. É um momento cheio de tantas más notícias, é um momento que tem causado tanta preocupação e desespero em tantas pessoas. Se você liga a sua TV ou abre as suas redes sociais, você sempre encontra más notícias, você sempre encontra pessoas em desespero e alertas para que você fique em casa porque a situação está difícil e perigosa. E sem dúvida, nesse momento, Deus tem direção para o nosso coração. Nós cremos em um Deus que continua no controle de todas as coisas, apesar do momento difícil, apesar das lutas e das tribulações que nós enfrentamos. E é exatamente por isso que nós olhamos para esse Deus e buscamos nele a direção que o nosso coração precisa nesse momento. E eu queria dividir com você algo da palavra de Deus nesse momento, e porque eu acredito que Deus deseja que nós mulheres nos comportemos de uma maneira específica. Deus tem uma direção e uma missão para nós nesse momento tão difícil. Que missão Deus tem para nós nesse momento de ameaça? Como Deus deseja que nós mulheres venhamos a reagir nesse momento tão difícil? Nós vamos responder essa pergunta olhando para a palavra de Deus. E eu queria olhar especificamente para o livro de Esther, junto com você. E para iniciarmos, ler agora um pequeno trecho do livro de Esther, que se encontra no capítulo 4, versículos de 12 até o 16. Diz assim a palavra de Deus. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. E depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nós olhamos para esse momento que Esther estava vivendo e eu queria rapidamente dizer para você quem era Esther. Um resumo breve, só para a gente se situar um pouquinho nesse relato. Esther era uma moça muito bonita que fazia parte do povo de Deus. E ela foi levada juntamente com Mardoqueu, seu primo, que tornou-se o seu pai adotivo, porque conforme o relato bíblico ela não tinha nem pai e nem mãe. Então Mardoqueu tornou-se o seu pai adotivo e juntamente com ele e um grupo de judeus, um grande grupo de judeus, ela foi levada para a Babilônia, em exílio para a Babilônia. E nesse momento em específico, sob o reinado do rei Xerxes, eles estão vivendo na cidadela de Suzã. O rei Xerxes, num determinado momento, decidiu fazer um concurso para escolher para si uma nova rainha. E sob o conselho, a liderança do seu pai adotivo, Mardoqueu, Esther decide entrar naquele concurso e, por ser uma jovem muito bonita e mais ainda por fazer parte do plano de Deus para a sua vida, ela é escolhida pelo rei Xerxes para tornar-se a rainha. E durante aquele período em que Esther vivia dentro do palácio, que era a rainha ao lado do rei Xerxes, o povo de Deus sofre uma grande ameaça. Que ameaça foi essa? O rei tinha alguns oficiais e o mais importante desses oficiais era Amã.
Amã era um oficial muito importante e ele ficou muito chateado, indignado, porque Mardoqueu, o pai adotivo de Esther, não quis se prostrar diante dele, não quis prestar-lhe a reverência que ele achava que merecia. Mardoqueu havia decidido que só prestaria aquele tipo de reverência ao Rei dos Reis, ao grande Eu Sou, o Deus de Israel. Por isso ele não se prostraria diante de Amã. E diante daquela atitude de Mardoqueu, Amã fica furioso e decide emitir um decreto. Ele conversa com o rei Xerxes e consegue emitir um decreto de que todos os judeus em todo o reinado do rei Xerxes deveriam ser mortos. Eles escolhem um mês e um dia específico, enviam cartas avisando a todas as províncias de que naquele dia todos os homens, mulheres, crianças que faziam parte do povo judeu deveriam ser mortos. No momento em que o povo judeu recebe essa notícia, eles ficam desesperados. A palavra de Deus diz, nós vemos isso no início do capítulo 4, que eles entram em desespero, que começa a acontecer um grande lamento, um choro muito grande, um desespero por parte de todo o povo. E Mardoqueu também fica assim. Mardoqueu se sente entristecido, desesperado, sem saber o que fazer. Esther não sabia do que estava acontecendo. No entanto, Mardoqueu encontra uma maneira de falar com ela sobre o que estava acontecendo, não apenas para deixá-la informada dos últimos acontecimentos, mas porque ele tinha esperança de que por meio dela o rei Xerxes fosse convencido a voltar atrás nesse decreto e assim o seu povo fosse salvo. Ele leva essa notícia, né? Ele se coloca próximo ao palácio, na porta do palácio, vestindo-se de pano de saco e mostrando toda a sua tristeza. Esther manda para ele roupas, mas não é isso que ele precisa, porque ele está com o coração aflito, ele precisa de cura para o seu coração, não de roupas. E ela pergunta o porquê ele está assim tão triste e ele explica toda a situação. Quando ela recebe essa notícia, ela se entristece muito também, mas ela manda para Mardoqueu um recado. Ela diz: olha, eu não posso entrar na presença do rei. Eu não sou chamada à presença dele já há 30 dias e é um risco muito grande. Todas as pessoas que entrassem, qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convocada corria o risco de morte, a não ser que o rei estendesse o seu cetro para essa pessoa. E esse versículo que nós lemos aqui no início é justamente no momento em que Mardoqueu chama a atenção de Esther. Ele chama a sua atenção e a encoraja para que ela possa cumprir a sua missão naquele momento de ameaça. E nós vemos que a atitude de Esther, e é aqui que eu quero chegar, e para que os nossos olhos possam se voltar para a maneira como ela agiu nesse momento, para que nós possamos aprender com ela e agir da mesma maneira, capacitadas por Deus a agir da mesma maneira. Nós vemos que Esther, diante dessa ameaça que surgiu, ela decide ter coragem. Ela decide ter coragem, primeiro, para convocar o seu povo em jejum e em busca de Deus. E ela diz: eu e as minhas criadas também vamos jejuar durante 3 dias. E depois desses 3 dias, eu irei ao rei. Eu entrarei na sua presença. Ainda que seja um risco, eu vou correr esse risco. Eu terei coragem de correr esse risco por amor ao povo de Deus. E é exatamente isso o que ela faz. Ela convoca o povo a buscar a Deus e logo em seguida ela vai até a presença do rei, ainda que não tenha sido convidada, a fim de interceder pelo seu povo. Nós encontramos isso no livro de Esther, capítulo 5, a partir do 1º versículo. Deixa eu ler para você. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada.
Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, graças a Deus, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha à mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cedro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado. Graças a Deus, o rei decide estender o seu cetro para Esther. Mas o que nesse momento eu gostaria de meditar junto com você é sobre a atitude corajosa de Esther. Nós, mulheres, nesse tempo de ameaça, nesse tempo de tribulação tão grande que enfrenta o mundo inteiro, somos chamadas por Deus a ter coragem. A ter coragem não para ir à presença de um homem em busca de auxílio, mas para buscar a presença de Deus. Seguindo o exemplo de Esther, nós precisamos ter coragem para buscar a presença de Deus, nos humilhar diante de Deus, buscando o seu socorro. E por que nós podemos ter coragem para buscar a presença de Deus? Segundo o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus escreve, e eu gostaria de ler para você, Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com confiança, com firmeza, à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor aos Hebreus está falando sobre essa coragem para entrar na presença de Deus. E ele diz o motivo pelo qual nós podemos ter confiança, ousadia e coragem para buscar a Deus em tempos de ameaça. Nós podemos fazer isso porque Jesus Cristo derramou o seu sangue por pecadoras como eu e você. Por nós mesmos, por nós mesmas, nós não poderíamos buscar a presença de Deus. Nós somos pequenas demais, falhas, pecadoras. E Deus não pode conviver com o pecado. Deus é santo. Nós não poderíamos, em hipótese alguma, entrar na presença de Deus. Mas, por causa de Jesus, Deus estende o seu cetro para nós e diz para nós que nós podemos então entrar na sua presença. Nos momentos de turbulência, nesses momentos de ameaça, nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia e com confiança, com coragem, porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Nós podemos buscar a Deus e devemos fazer isso com mais intensidade do que nunca nesse momento, buscando a direção de Deus para nosso coração, buscando diante de Deus a coragem que vamos precisar para encorajar uns aos outros. Perceba que o mesmo que acontece aqui no livro de Esther, ela busca a Deus, ela diz: nós vamos passar 3 dias buscando a Deus em jejum e depois eu vou me apresentar diante do rei com coragem. O autor aos Hebreus disse isso: entrem na presença de Deus com coragem, com confiança, porque o sangue de Jesus foi derramado para que vocês pudessem ter essa liberdade. E aí depois ele diz: encorajem uns aos outros. Nós teremos coragem para encorajar uns aos outros, para viver os momentos difíceis de tribulação e de ameaça, depois que nós buscarmos a Deus com coragem. É na presença de Deus, é buscando a Deus com ousadia e com confiança, que nós vamos receber a coragem que precisamos ter para enfrentar os momentos difíceis. Que eu e você possamos fazer isso nesse momento. Que nós possamos buscar a presença de Deus com coragem e com confiança. Que nós possamos usufruir da dádiva que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Pecadoras que somos, não poderíamos, como eu já disse, mas por causa do que Jesus fez, nós podemos. Então, entre na presença de Deus, busque a Deus e encontre nele a coragem que você vai precisar para enfrentar esses momentos de desespero, de medo,
de tanta angústia que tem vindo sobre os corações. Nós podemos enfrentar esses momentos com coragem, com ânimo, de pé, de cabeça erguida, se nós buscarmos ao nosso Deus. Então, mulher, tenha coragem. Tenha coragem para buscar o seu Deus. E receba, buscando a Deus, coragem para enfrentar todos esses momentos. E como é que nós enfrentamos esse momento que estamos vivendo com coragem? Nós teremos coragem nesse momento, não tendo medo, não nos entregando ao desespero, não deixando que o nosso coração fique aflito com todas essas más notícias. Nós vivemos com coragem esse momento, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor a perceber a grandeza, a soberania e a bondade de Deus. Nós agimos com coragem nesse momento, não deixando que o nosso marido, que os nossos filhos, que os nossos pais, tios, as pessoas que estão conosco dentro das nossas casas, terminem sempre as conversas com as notícias de desespero. Nós temos coragem, relembrando em todas as conversas que o nosso Deus é grande, que Ele está no controle de todas as coisas. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento em meio às nossas famílias. Ajudá-los a enfrentar esse momento também com coragem. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com Esther. Tenha coragem em momentos de ameaça. E não uma coragem que eu vou ter porque me esforçarei demais para ter, mas uma coragem que eu receberei de Deus ao primeiro buscá-lo com confiança, com ousadia e com coragem. Priorize a sua vida com Deus e terá coragem para enfrentar esse momento difícil. Em segundo lugar, nós vemos que Esther não apenas teve coragem, mas ela também teve sabedoria. E é uma coisa que nós mulheres vamos precisar muito nesses dias. Nós estamos o tempo inteiro dentro das nossas casas. E se nós não usarmos de sabedoria, nós podemos até ter coragem em alguns momentos, mas se não tivermos sabedoria para colocar essa coragem em prática, nós vamos levar tudo a perder. Esther, quando o rei estendeu o cetro para ela e disse: "Você pode entrar na minha presença", ela poderia ter aberto a boca e naquela mesma hora ter dito tudo o que ela queria, ter colocado o segredo, o seu segredo. Lembre-se que o rei não sabia que ela era judia, que ela fazia parte do povo de Deus, do povo judeu. Ela poderia ter falado naquela mesma hora, mas ela esperou o momento adequado. Se você continuar lendo o relato, você vai ver que ela só fala aquilo que ela foi para falar no capítulo 7. Na terceira vez em que o rei a pergunta, o rei diz para ela: "Esther, me diga o que você quer, nem que seja metade do meu reino eu darei a você". E talvez se fôssemos muitas de nós mulheres, no mesmo momento, talvez até a gente esquecesse do que foi para pedir e começasse a pensar em tantas coisas desse reino terreno para pedir ao rei e ao marido. Mas Esther se concentra na missão que ela tinha para cumprir. E entende que apesar de ela ter algo muito importante para falar, aquela não era a hora. E ela espera. Se você continuar lendo, você vai ver no versículo 3, que nós já lemos, o rei diz a ela: "Me peça o que é que você quer, mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado". Respondeu Esther no versículo 4: "Se for do agrado do rei, venha com Amã um banquete que lhe preparei". Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther". Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. E você vai ver no versículo 6, versículo 7 e versículo 8 que o rei pergunta mais uma vez: "Esther, o que é que você deseja? O que é que você quer pedir?" E ela pede ao rei que eles se reúnam mais uma vez. Ela está esperando o momento adequado. Ela está agindo com sabedoria. Em momentos de ameaça, em momentos de tribulação, nós mulheres devemos agir com sabedoria. Devemos pedir a Deus a direção e usar essa sabedoria para saber em que momento falar e em que momento ficar calada. Em que momento pedir e em que momento não pedir alguma coisa. Que Deus nos ajude a não apenas ter coragem para agir, para tomar uma atitude, mas que essas nossas atitudes sejam tomadas em sabedoria.
Nós vemos que a maneira como Esther age com o rei, apesar de ela ter um pedido para fazer, de ela desejar muito que ele a atenda, ela faz isso com humildade, ela faz isso esperando o momento certo. Que durante esse momento de tanto estresse, de tanta preocupação, todo mundo tão preocupado o tempo todo em se proteger, em não ser contaminado, ou com os familiares que estão sendo contaminados ou que são da zona de risco, nesse momento em que talvez na sua família não tem ninguém que foi contaminado, mas como você também se entristece muito quando você vê as notícias daquela multidão de idosos que estão morrendo na Itália e em outros países todos os dias. Nesse momento em que todos estão dentro de casa e vão surgir desafios, os filhos dentro de casa o tempo inteiro, muitas vezes surgirão situações em que eu e você, como mulheres, vamos precisar da direção de Deus para lidar com algumas situações e vamos precisar lidar com elas com sabedoria. Conflitos que precisarão ser resolvidos entre os filhos, o cansaço que vai chegar muitas vezes, e nós precisamos pedir ao nosso Deus que nos dê sabedoria. Mulher, nesses dias de ameaça, seja uma mulher sábia. Haja com humildade e espere a hora certa para falar. Quem sabe esse seja um momento para nós falarmos menos e agirmos mais. Quem sabe, ou com certeza, esse seja um momento para nós nos dedicarmos em parecer mais com Cristo todos os dias, enquanto estamos com a nossa família inteira dentro de casa. Viver mais como Cristo e falar menos. Esperar o momento certo de falar, de chamar a atenção, de conversar sobre determinado assunto. Sabe, ao invés de abrir o celular e ficar falando das más notícias o tempo inteiro e só causando mais desespero e dor na nossa família, deveríamos relembrar ao coração deles a bondade de Deus. Ao invés de abrirmos a boca para falar o que pensamos, às vezes nós mulheres temos tanta dificuldade de esperar o momento certo para falar. Quando as coisas vêm na nossa cabeça, a gente quer pôr elas para fora, né? Geralmente os homens, eles são mais introspectivos, a gente fala mais. Nós precisamos de sabedoria para edificar a nossa família. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas que a tola com as próprias mãos a derruba. Que nós possamos deixar que Deus use as nossas vidas para que possamos agir como Esther, com ternura, com humildade, escolhendo as palavras certas, escolhendo a hora certa para falar. Que Ele me capacite, que Ele capacite a você, mulher, a nesse momento sermos uma bênção dentro das nossas famílias, a sermos tão parecidas com Jesus que vamos encher as nossas casas de paz, de alegria nesse momento. Que o Senhor nos ajude a termos coragem e a termos sabedoria nesse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesse momento difícil e que nós possamos caminhar para mais perto de Jesus, para mais perto de Deus, por meio de Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Deus te abençoe, mulher, e força, coragem e sabedoria nesse momento, em nome de Jesus.